Boa tarde, todos, todas e todas. Hoje é 20 de setembro e estamos na anteúltima aula do nosso curso de extensão As Vidas da Hashtag. E temos hoje a honra de ter a presença de Rafael Pessoa conosco, que vai compartilhar um pouco do seu conhecimento sobre um tema fascinante que ele vem pesquisando e estudando. Então, agradecemos muito a presença do Rafael, a generosidade dele em fazer essa apresentação. Estamos muito empolgados por ouvi-lo. E também agradecemos muito tanto as bolsistas de extensão que estão ajudando na organização do curso, né? Quanto a todos vocês. E pedimos que, por favor, assinem a lista de presença para que possam receber os certificados, tá certo? Então, agradecemos muito pela presença hoje aqui conosco nessa nossa aula do curso de extensão e damos a palavra ao Rafael. Então, Rafael, é com você. Beleza, muito obrigado, Alejandra. Uma boa tarde a todo mundo, né? É muito bom estar aqui. Eu estava muito ansioso por essa apresentação, né? E como a Alejandra falou, isso aqui tem bastante coisa para falar e, ao mesmo tempo, acaba sendo uma fração, né, do que pode ser ainda desenvolvido, do que pode ser ainda apresentado. Alejandra, você consegue passar os slides aí, né? Sim, Tá, claro. não, Você pode pode falar para mim que eu vou passando quando você achar. Tá, perfeito. Pode voltar lá para o primeiro mesmo, era só para checar para poder. Então, eu vou falar sobre. Aqui está escrito os aspectos sociais, culturais e discursivos do mangá, em uma pesquisa no campo dos estudos culturais, né? Só que com o passar do tempo, com o passar da própria pesquisa, acaba sendo que eu vou apresentar alguns aspectos, né? De uma possibilidade desse suporte, que é o mangá, em uma pesquisa que eventualmente é no campo dos estudos culturais, só que pode ser em outros campos também. Pode passar, Leandro, por favor. Eu pretendo falar hoje, né, sobre um pouco sobre mim, né, fazer um pouco da introdução, falar o objetivo dessa aula, pelo menos, dessa apresentação, dessa conversa, né, na verdade, e falar de alguns aspectos que eu trouxe hoje. Pode passar, Leandro, por favor. Então, sobre mim, né? Sobre o autor. Eu sou mestrando em Linguística pela UERJ e também sou graduando em Letras na UERJ. Eu já tenho uma primeira graduação em um outro local, uma outra área até, e eu decidi fazer uma segunda graduação em Letras, porque é algo que sempre me chamou muita atenção, ainda mais que eu dou aula. E no meio disso, eu falei, eu não estou fazendo nada, eu vou fazer um mestrado em Linguística, né? E passa um pouco, Alejandro, por favor. Que nem eu falei, eu sou formado já em outra área, tenho técnica de administração também, e já fiz um curso de Libras. Então, por conta de ter um contato, né, uma experiência, uma vivência diversa com várias áreas, foi me despertando alguns interesses, algumas perspectivas que acabam entrelaçando diferentes áreas do conhecimento e da vida. Eu, pessoalmente, né, um pouco mais de gosto pessoal, eu sou um aficionado por mangás, né, por tecnologia, por línguas e por ensino. E um pouco nesse pensamento que me motivou um pouco para seguir o mestrado da maneira que eu comecei a seguir e depois para eu ter mudado, que eu acabei mudando a minha pesquisa durante o mestrado e essa pesquisa atual está sendo mais condizente com o que eu vou apresentar hoje. Pode passar, Alejandro, por favor. Então, a introdução, né? Pode passar. Vou falar um pouquinho aqui dos objetivos e da metodologia, porque o objetivo dessa apresentação seria analisar, né, que está escrito errado ali, mas analisar quais aspectos sociais e culturais e discursivos podem ser observados em uma pesquisa do suporte mangá. E eu já lanço uma pergunta para vocês. O que é mangá para vocês? O que vocês entendem como mangá? Quem quiser abrir a câmera, quem quiser falar, fica à vontade.
Ó, a Michelle já é suspeita para falar, porque também é afetada por isso, né, Michelle? Mas pode falar mesmo assim, Michelle. Algum de vocês já leu mangá? Michelle eu já sei que já, e ela já vai falar quais mangás ela leu. Mas vocês já leram mangá, tem contato com mangá, sabe o que é, onde vive, o que come? Eu tenho aquela noção bem de leigo mesmo, histórias em quadrinhos, feitas no Japão principalmente, né? Só que assim, não é igual o quadrinho que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo. Já até tem algumas imitações de quadrinhos de mangás aqui no Brasil, mas os originais mesmo assim eu não tenho muito conhecimento, não. Eu vejo que minha filha gosta um pouco mais, mas eu particularmente não conheço muito bem, não. Uhum. Perfeito. Ana ia falar uma coisa. Oi, Rafael. Boa tarde, pessoal. Eu ia falar a mesma coisa que o Cláudio falou, que conheço como histórias em quadrinhos, né? São originárias do Japão, mas nunca li um mangá. A Nicole aqui colocou, são histórias em quadrinhos japonesas, e ela tem uma pequena coleção. Qual coleção você tem, Nicole? Eu tô tendo consegui 60 volumes do One Piece, os 60 primeiros, e tem uma coleção de... Oi, gente, será que eu consigo Agora ouvir consegue. falar? Estamos te ouvindo, Michelle. Alô? Alô? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, sim, sim. Pelo Eu tô com um menos. problema aqui, como eu não tô em... Mas assim, né, um pouco... eu não vou abrir minha câmera que eu não tô em casa, mas tudo bem. Eu como Rafa, eu sou muito fã também de animes e mangás, e eu, na verdade, mangá ocupa muita parte da minha vida. A minha pesquisa tem a ver com jogos, mas mangá é uma parte muito importante da minha vida. Desde que eu era criança, assim, quando eu era adolescente, na verdade eu não sabia o que era mangá, né? Eu assistia os desenhos japoneses na televisão, e eu não fazia ideia de que eles eram baseados em histórias em quadrinhos. Então, quando eu fui crescendo, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu comecei, e foi na mesma época que os mangás começaram a ser meio publicados aqui, né? Numa qualidade meio ruim, Rafa deve falar agora. E aí eu comecei, então, na verdade, os mangás são uma parte muito importante da minha vida atualmente. Eu até trabalho entre aspas, em um evento sendo jurada de concurso cosplay, que é uma outra arte ligada também muito ao anime e mangá, que a gente se fantasia de personagens de anime e histórias em quadrinhos japonesas. Então, assim, para mim é uma parte muito importante da minha vida. E realmente me interessa muito essa pesquisa do Rafa, é muito interessante. Ainda mais um mangá que ele aborda, que é realmente, provavelmente vai ser o maior mangá da história existente, como já entrou no livro dos recordes. É só isso. Mas ele é o maior porque ele é um One Piece ou ele é um One Piece porque ele é o maior? Mas então, uma coisa muito interessante no que vocês falaram, né? Do que muitos falaram aqui, da questão de o mangá é uma história em quadrinhos originária do Japão. Tem aqui até algumas imitações, mas o contato com o original do Japão eu não tenho muito. Ontem ou antes de ontem, se eu não me engano, eu me deparei com a seguinte fala. Para mim, mangá nem é quadrinho. Aí o que eu fiquei muito interessado com esse meu contato com quadrinhos, com o mangá, com o mangá como um subgênero, como a gente conhece aqui, né? Mas eu já vou entrar nisso daqui a pouco também. É como que há essas diferentes perspectivas, esses diferentes entendimentos sobre o que seria um mangá. E qual o seu impacto, qual a sua origem, como se tivesse uma origem única, né? Mas o que faz o mangá ser um mangá? E um pouco desse pensamento, ele foi surgindo durante o processo de pesquisa. E eu fui pensando, cara, quais são
quais são as reverberações, quais são os aspectos, quais são os impactos que o mangá ele causa, não só na minha vida pessoal, não só porque eu comecei a ler mangá quando eu estava na 7ª série, e hoje em dia estou fazendo o trabalho do mestrado, mas também no mundo, de uma maneira mais globalizada até. Então, um pouco disso. O testemunho de vocês é muito importante porque cada um tem a sua visão, sua experiência, sua vivência com o mangá ou não. E o fato de não ter já é também um dado muito interessante. Porque como que o mangá ele atinge ou não diversos públicos ao redor do mundo. Temos mensagem aqui. Nas bienais, o Cláudio Corrêa escreveu aqui, nas bienais do livro, no Rio Centro, os estandes ficam lotados. Acho que deve haver uma carência de oportunidades de contato com mangás. E o Leonardo escreveu, tem coleção de HQs americanos mesmo, sempre foi mais a minha praia. Superman, Liga da Justiça, X-Men. E sim, uma coisa que o Cláudio disse é que realmente não... Hoje em dia, essa carência de mangá é bem menos, e Michelle vai também concordar com isso, do que antigamente, que antigamente era um horror. Mas hoje em dia, com o advento da tecnologia, principalmente, o acesso ao mangá se tornou muito forte. Ao suporte físico, né, é um pouco a mesma coisa dos quadrinhos americanos ou dos quadrinhos brasileiros até. Alguns são caros, outros não, e infelizmente essa é a realidade. Mas continuando aqui, nesse pensamento, nessa coisa toda, eu acabei adotando, né, uma perspectiva cartográfica de pesquisa, porque é justamente isso, essa visão não centralizada e essa visão fluida e dinâmica, tanto da pesquisa quanto do objeto de pesquisa, que eu acho que eu adotei, né, como uma perspectiva mais condizente com a própria natureza do mangá. Pode passar, Alejandro, por favor. Não, pode. Volta. Aquilo é porque parece que é igual, mas não é não. E um objetivo dessa aula de hoje é fazer refletir sobre quais as possíveis, né, aplicações e até linhas de fuga que a gente pode ter numa pesquisa que tenha como objeto, né, um mangá, ou que envolva um mangá um maior ou menor grau. Aí pode passar. A Michelle aqui falou que realmente ficou mais caro, mas a qualidade aumentou muito. Nossa, papel de pão. Mas antigamente era bem sofrido mesmo essa questão da qualidade. E falando sobre a metodologia, né? Eu adotei a cartografia, né? Fui adotado por ela. É uma relação bem simbiótica. E é uma pesquisa dinâmica, é uma perspectiva dinâmica, né? Que procura sempre promover e dar relevância ao experimento, ao contato, e também leva em conta a subjetividade, que nem eu falei antes e que nem eu perguntei para vocês. Eu gosto muito de mangá. Então, por eu gostar muito de mangá, quer dizer que eu não possa pesquisar sobre o mangá? Não necessariamente. Com a perspectiva cartográfica, né, de pesquisa, é um entendimento, é uma visão, é uma prática, né, em que se leva em consideração a subjetividade da pesquisa, do objeto de pesquisa e do pesquisador. E também investiga a relação de forças que tem durante a pesquisa. Porque, gente, a Alejandra, ela sabe que a Alejandra é minha orientadora e ela sabe como minha pesquisa tem andado e como tem se desenvolvido. E se não fosse por essa perspectiva cartográfica, eu acredito que eu teria até largado. E uma obra, né, que me ajudou bastante sobre isso, nesse ponto, nesse quesito, foi a Pistas no Método da Cartografia, Pesquisa, Intervenção e Produção de Subjetividade, que é uma obra do Eduardo Passos, da Virginia Kastrup e da Liliana da Escócia, que fala justamente sobre essa questão da cartografia, sobre... O nome do livro são Pistas do Método da Cartografia, mas não é como se fosse uma receita de bolo. São só relatos, por assim dizer, ou direcionamentos, ou então informações que ajudam a conceber um tipo de entendimento, um tipo de visão em relação ao que é a pesquisa.
E a cartografia ela é muito pautada no rizoma, no conceito de rizoma, de Deleuze e Guattari, que está na obra Mil Platôs. É logo o início, se eu não me engano, é a introdução mesmo, que fala sobre essa não centralidade, sobre uma não prescritividade na pesquisa. E acho que isso acabou sendo muito importante na minha pesquisa, né? E vai ser importante também nessa apresentação por conta disso. É uma troca, é dinâmica, não é uma receita de bolo em que só possa seguir um único caminho, todo mundo vai seguir o único caminho e vai chegar no mesmo bolo. Vocês podem pegar o mangá e fazer uma pesquisa, e essa pesquisa não vai ser igual à minha, porque a subjetividade, a especificidade, a forma de enxergar também não é o mesmo. Pode passar, Leandro, por favor. Aí eu trouxe só essa imagem para poder... pode passar de novo que tem essa imagem maior. Para poder demonstrar de uma maneira um pouco mais visual como que seria esse conceito de rizoma se ele fosse representado por uma imagem. Essas conexões, esses pontos e essas ondulações. Eu achei essa imagem muito interessante por conta disso, que a profundidade, a maneira como as conexões elas são feitas, elas são únicas. E pode passar. Aí, pensando nisso, eu fiquei matutando, né? O que me afeta como pesquisador? Eu fiquei perguntando, pode o mangá ser utilizado como suporte para estudo e debate discursivo e sociocultural? É uma pergunta muito grande para uma simples pesquisa de mestrado, e não tem tempo para isso, mas é uma coisa que me movimentou bastante. E questões relacionadas. Aí outras coisas que eu passei a pensar, não só como produtor, como consumidor de mangá, mas também como de uma outra perspectiva, como o mangá, por exemplo, tem sido produzido e percebido na história. O mangá, vocês acham que o mangá hoje, Michelle não conta que Michelle é viciada, mas vocês acham que o mangá hoje é o mesmo mangá de 50 anos atrás? Eu espero que não. Como não? Como não poderia? Como você Não, poderia assim, tudo na imaginar isso? vida evolui, né? Acho que é bom evoluir, se atualizar, novas gerações, novas linguagens, incorporar, crescer. Acho que faz parte, assim. Imagina não seja igual, porque a tendência de alguma coisa viva é evoluir, né? Sim, traços mudam, né? Até o próprio contexto sócio-histórico, ele também é bem diferente. A gente pode ver por a própria Turma da Mônica, né? A nossa, talvez, uma das maiores, com certeza, produções em quadrinhos brasileiras. O traço diferente, né? Do que era 10 anos atrás, 20 anos, 50 anos. Acho que a Mônica tem o quê? 60 anos, por aí? A obra? Então, se a gente pegar lá o início, pegar o meio e pegar o que está sendo agora, realmente isso muda. E a mesma coisa acontece com o mangá. E ter essa visão também, ela incorpora, ela engloba muita coisa, muitos aspectos, né? Como que o próprio contexto da japonês, falando do mangá especificamente, como que o próprio contexto sócio-histórico do Japão, ele influencia, ele gera impacto e sofre impacto com os mangás. A Michelle escreveu aqui. Tenho percebido diferença até de uns 5 anos para cá nos mesmos gêneros. A receita de bolo, entre aspas, não funciona mais, até nos shonens, que é um gênero de história em mangá, né? Eu acho que... sim. Acho que o One Piece dá certo porque ele se reinventou o tempo todo. Menina, One Piece é uma bagunça. Por isso que o pessoal gosta. E acaba sendo um pouco isso, de realmente como que essas diferenças, né? Como que essas flutuações, essas modificações no próprio mangá, elas se relacionam com o contexto sócio-histórico do próprio país e do mundo de uma forma geral. Uma outra pergunta que eu tive foi quais aspectos do mangá contemporâneo podem demonstrar e ou se comunicar com conceitos decoloniais. Por exemplo, como que vamos parar para pensar. O Japão, ele é um país do dito primeiro mundo ou não?
Ele seria um país do sul global ou do norte global? O que vocês acham? Rafael, Oi. você pode repetir a pergunta, por favor? O Japão, ele é um país do norte global ou do sul global? Pois Ele é um país que Eu ele entendo. pode ser equiparado, por assim dizer, com os Estados Unidos e Europa, Equiparado ou equiparado com o ao Brasil. norte, né? Não sei, comparado ao. Não sei, eu penso ele como norte global. Ele, Termos né, de. ele geralmente é agrupado com aquela lista, né, geopolítica dos países do primeiro mundo. Ele é um país considerado avançado e toda aquelas rotulações, né, que se faz comumente. Então, como assim um produto cultural de um país do norte global ele pode ser relacionado com conceitos decoloniais? Essa é uma pergunta que eu quase gostaria de não ter me feito, porque ela é bem trabalhosa, só que ela é bem interessante também. Porque a gente vai ver aqui durante essa conversa que, apesar desse senso, e há de se pensar assim, que o mangá teve uma origem no Japão e que ele surgiu do Japão para o mundo, o mangá contemporâneo, como a gente consegue hoje em dia, pelo menos, ele consegue se remeter a esse ponto até certo grau. Só que, ao mesmo tempo, o mundo tem consumido esse suporte. O mundo tem consumido o mangá. Então, como o mundo tem agido e agido em relação ao mangá? Como que as ditas nações periféricas, como que as periferias, sejam globais em relação à nação, sejam locais, como as nossas favelas, por exemplo, consomem o mangá, enxergam o mangá. E o que o mangá apresenta a essas comunidades? Eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu moro numa favela. Eu sou favelado, no sentido de que eu moro numa favela. Moro até hoje. E eu consumo um produto cultural japonês. E qual é a influência que isso tem? Influência, por assim dizer, mas qual é o impacto que isso tem? E o que eu faço desse impacto, né? O que eu estou fazendo agora, promovendo uma apresentação, uma pesquisa, utilizando o mangá e tentando apresentar algumas visões sobre esse mangá. Então, acredito que consegue achar caminho, né, nessa perspectiva, esse pensamento, de que não é porque o produto é do norte global que não possam haver significações não advindas desse norte global. Acho que é um pouquinho desse pensamento que eu tenho com esse terceiro questionamento. Pode passar, Leandro, por favor. Sim. E nesse pensamento todo foi, perdão, a relevância do mangá, né? Não só para os estudos culturais, mas para as pesquisas acadêmicas em geral. O mangá, como que nem falei, esse produto do norte global, né, do Japão, que é um país considerado do norte global, mas também por sua circulação. E, curiosamente, não há uma grande presença de pesquisas acerca desse suporte, seja no viés que for. Inicialmente, eu comecei a pesquisar sobre mangás sendo utilizados como fonte de interesse para o ensino de língua japonesa e cultura japonesa. E mesmo assim, o número de pesquisas ele é consideravelmente bem pouco. E aí isso me inquietou um pouco de, cara, como que uma coisa tão presente na nossa sociedade, né, brasileira, carioca, ela acaba sendo objeto de estudo não tão significativo.
E acabei estudando, né, a relação do mangá com algumas teorias diferentes. Basicamente, a maioria eu vou dar só uma pincelada aqui hoje, porque realmente não sou especialista nas teorias que vou acabar apresentando, mas é muito interessante ver as possibilidades, aquilo que eu falei lá nos objetivos. As possíveis possibilidades, as possíveis aplicações que o mangá pode ter numa pesquisa. Pode passar, Leandro. Então, eu vou acabar apresentando um pouco que eu acabo não conceituando, mas colocando aqui como um mangá como veículo. Um veículo de quê? Um veículo de sentidos discursivos, sentidos sociais, sentidos políticos, sentidos culturais e sentidos linguísticos, por que não sentidos educacionais, pedagógicos. O mangá ele pode ser utilizado, o mangá como suporte, né? Ele tem essa versatilidade muito forte. E pode avançar, Alejandro, por favor. O que eu comentei, saiu um pouco do coisa, mas tá bom. O que eu comentei sobre o mangá gênero e o mangá subgênero. Para vocês, mangá seria um gênero ou um subgênero de histórias em quadrinhos? Um subgênero. Por que exatamente um subgênero? O problema de responder é que tem um porquê. Você, Michele, você que é tão conhecedora dos mangás, qual a sua visão também? E você, Alejandra, você também comentou alguma coisa sobre mangás, lembra? Sobre seu contato com mangás. Se eu acho que são gêneros sobre subgêneros? Isso. Boa pergunta. É uma pergunta difícil, né? Pensar sobre essas coisas assim e tudo mais. Enquanto vocês escrevem aí, o porquê que eu falo disso? Vocês estão vendo aqui são ideogramas no balãozinho azul e balãozinho verde. São os ideogramas para mangá. Sinceramente, eu não sei japonês, então vou ficar devendo um pouco essa dos ideogramas por si. Só que o termo mangá no Japão, ele é referente a histórias em quadrinhos em geral. A palavra mangá significa histórias em quadrinhos. Faz referência a histórias em quadrinhos. Então, eu vi aqui a resposta do Leonardo, porque acha que não deixa de ser uma história em quadrinhos. Sim, não deixa de ser uma história em quadrinhos. Só que é uma espécie, uma ramificação das histórias em quadrinhos. Aí acho que entra muito naquela percepção do que são histórias em quadrinhos para a gente. Da onde a gente tira o entendimento de histórias em quadrinhos, né? E no Japão, o termo mangá ele é utilizado para histórias em quadrinhos em geral. Tudo que for histórias em quadrinhos é chamado de mangá no Japão. Porém, ainda mais aqui no Ocidente, o mangá o termo, né, sofreu um deslocamento, passado a se referenciar a histórias em quadrinhos do Japão, feitos no Japão, tidos no Japão. E é muito interessante como que há esse deslocamento de sentidos, que começa a passar pelo próprio nome, né? Pela própria aplicação do termo. Talvez parecido com o anime desenho animado. O anime, né? Ele é uma animação só que aqui a gente tem o anime como uma espécie de animação japonesa, tanto que há várias implicações.
Esse desenho aqui, ele é dos Estados Unidos, mas ele tem muito traço japonês, ele parece um anime japonês. Até o próprio termo mangá japonês, anime japonês, eles acabam tendo uma conotação diferente do que seria como se chamar animação animada para o japonês, entende? Se a gente chamar mangá de mangá japonês, seria a mesma coisa que para falar animação animada. Para o japonês, mangá é histórias em quadrinhos, independente de onde seja. Pode passar, por favor, Alejandro. E aquela coisa, uma das coisas que me deparei durante essa pesquisa foi os elementos do quadrinho, do que um quadrinho é feito, né? Quais são os elementos que existem numa história em quadrinhos? Acho que aqui todo mundo vai conseguir saber de cor, né? Uma pergunta para vocês mesmos. Quando eu perguntei para vocês a questão de os quadrinhos há 50 anos, há 60 anos, os quadrinhos são a mesma coisa. Essa pergunta ela foi pautada muito nessa questão dos elementos, né, que acabam agindo no que é a formação do mangá. A professora Sônia Luiten, ela escreve na obra dela, né, sobre mangás, que a estilogravura japonesa ela é uma predecessora, né, uma precursora das histórias em quadrinhos japonesas, tais como nós vemos hoje em dia. Porque eram figuras, eram desenhos, imagens, que eles denotavam já movimento, denotavam sentido, contavam coisas através somente das imagens. E com o passar do tempo, algumas passaram a ter textos também, seja textos informativos sobre o que é aquela figura, o título, o contexto, alguma coisa do tipo. E com a utilização desses dois elementos, verbais e não verbais, que foi se dando forma ao que consideramos o mangá hoje em dia. O termo em si, mangá, ele só foi utilizado na primeira vez pelo Katsushika Hokusai, na sua obra chamada Hokusai Mangá, que é uma obra que eu tenho até aqui. Cadê? Só um minutinho. Ui! Isso daqui de livro, o nome, Hokusai Mangá, é uma obra de estilogravuras. Tem várias imagens aqui, vou até mostrar algumas assim. Várias imagens, várias figuras. E muitos consideram como se fosse não uma forma de mangá, mas uma das coisas que influenciaram o mangá a ter forma que tem hoje em dia. E foi nessa obra, se eu não me engano, no final do século XIX, que o termo mangá foi utilizado pela primeira vez. Só que a forma mangá, como nós a conhecemos mais hoje em dia, só foi se dar no século seguinte, pelo artista Hokuten Kitazawa. Então, pode passar, Alejandro. Isso é muito interessante de ver, porque para ver como que os mangás eles acabam tendo diferentes... não diria não só diferentes formas, mas diferentes elementos que acabam influenciando a sua formação. Uma coisa que eu acabei não colocando na apresentação é também a influência do teatro kabuki. O teatro kabuki é um teatro
considerado tipicamente japonês, da época do período da unificação, inclusive, e que ele é caracterizado por umas feições, umas expressões bem caricatas, bem intensas. E é uma coisa que é possível de se enxergar tanto no mangá quanto no anime, né? Então, a influência do teatro kabuki, ele também é muito forte na formação do mangá, como nós os conhecemos hoje em dia. Eu vou falar agora um pouco sobre os sentidos políticos. Alguns sentidos políticos, né, que o mangá ele tem tido durante a sua história. Porque a produção, circulação e consumo do mangá, ele está bem ligado ao período histórico, ao contexto político do Japão. Como vocês devem bem saber, o Japão ele participou de uma maneira bem peculiar, né, por assim dizer, na Segunda Guerra Mundial. O Japão era um dos países que estavam do lado da Alemanha e é um dos países que perderam a Segunda Guerra. E o mangá ele passou a ter um papel muito forte nesse contexto, não só bélico, mas pós-bélico também. Um pouco após o final da Segunda Guerra Mundial, surgiram alguns gêneros de mangá, de narrativa de mangá, e que eles relatavam a luta contra o estrangeiro, a luta contra o mal, a luta que a nova geração deveria ter para salvar o Japão contra o mal externo. Isso era muito reflexo do pensamento japonês em relação, não só durante a guerra, mas após a guerra. As frustrações daqueles que perderam a guerra foram passadas direta e indiretamente para a geração posterior. E isso acabou se refletindo e se manifestando nos mangás, como os gêneros de mecha, por exemplo, que são os robôs gigantes, e tudo mais. Outro aspecto também é que o mangá ele também foi utilizado, né, como um veículo de sentido político no modo em que produções elas refletiam e até reforçavam tensões entre o Japão e outras nações, um pouco especificamente China e Coreia. Pode passar, Alejandro, que no próximo já tem os exemplos, se eu não me engano. Aqui eu trago 3 exemplos de mangás que eles são feitos de um modo que eles demonstrem, eles apresentem uma ideologia, uma figuração, uma representação do que seriam aquelas nações antagônicas, né, ao Japão. No primeiro tem o da guerra, é Sansoran, e é um título enorme, só que ele basicamente é um panfleto, é uma propaganda, né, sobre como que estaria sendo a guerra contra a China. E o que o Japão ou o japonês deveria agir, como ele deveria agir perante um chinês, seja no conflito bélico direto ou não. O segundo já é o Kenkanryu, que é traduzindo bem livremente, seria o Diana Onda Coreana, que é justamente uma obra que ela fala como que a onda coreana, que a Coreia ela sofreu um boom, não só recentemente por conta do K-pop e tudo mais, só que durante o século XX, ela sofreu um boom também. Ela teve uma expansão a nível global e o Japão se posicionou contra isso. E essa obra ela foi criada, né? Tem todas essas questões. Passou por processo editorial, passou por publicação, passou por diversas instâncias até ela chegar à publicação externa. E ela justamente traz essa visão antagônica à Coreia. E a última é, novamente, sobre a China, mas que apresenta os chineses como os inimigos, os chineses de uma forma caricata, os chineses de uma forma ruim. Se eu não me engano, acho que não é nenhuma dessas 3, mas também tem uma obra que apresentava os chineses como porcos. Seriam porcos humanoides
vestindo o uniforme do exército chinês. O que vocês acham disso? O que vocês acham que o impacto dessas apresentações, né, nos mangás? Eu, pessoalmente, fiquei muito surpreso. Tipo, caramba, como uma coisa, no meu ver, tão boa, para mim, tão inocente, por assim dizer, né? É utilizada assim, mas o mangá, ele acaba sendo esse suporte para diversas coisas. Ana Cristina, Oi, quer falar? Rafael. Eu fiquei pensando aqui, assim, que uma vez que está no mundo, né? Não sei se estão me ouvindo. Então, Sim. A literatura e todas as manifestações culturais, elas são atravessadas pela sociedade, né? Pelo que a sociedade pensa, e a gente está inserida numa sociedade extremamente preconceituosa, xenofóbica, racista. Então, eu penso que os mangás não estão fora disso também, né? Eles vão sofrer essas influências também. Sim. Mas você imagina que você... Sim, com certeza. E você imagina você como uma consumidora comum, ou seus filhos que sejam, ou teriam talvez essa perspectiva, porque o que o mangá... Aí é uma pergunta geral para todo mundo mesmo. Qual a imagem do Japão que o mangá vende para vocês? Mesmo vocês que não tenham contato com o mangá. Não sei, eu vou arriscar, como eu não consumo mangá, mas assim, me parece uma coisa meio como é que se diz? Caricatural. Uma imagem, né, estereotipada do japonês, dos povos orientais. Não sei. É uma possibilidade. E não existe resposta certa ou errada aqui, né, também. Porque é aquela coisa, a imagem que o Japão vende pela sua cultura em geral, não só pelo mangá, né, e o que o Japão são coisas diferentes. O quão diferentes, acho que só uma vivência lá para poder explicar em parte e tudo mais. A Michelle aqui falou que é interessante que hoje em dia tudo é muito mais sutil. Antigamente as críticas sociais eram muito mais explícitas, não muito distante, mas também não muito recente. Em 86, Dragon Ball trazia temas muito, muito impactantes como o genocídio indígena. Verdade. O mangá, ele comumente ele acaba sendo um suporte, né? Ele acaba sendo uma plataforma para diferentes narrativas e para diferentes produções de sentidos. Porque a maneira que você lê um mangá e a maneira que esse mangá chega a um público, a uma comunidade, a um país, ele gera efeitos. E esses efeitos, eles são diversos. A gente vai ver, pode passar, Alejandro, a gente vai ver, eventualmente, como que o Japão ele acabou querendo tomar um pouco do controle da geração desses efeitos. Eu vou falar um pouco dos aspectos sociais. E a gente falou bastante de mangá, pode passar, Alejandro. E não se dá para falar de mangá sem falar da imigração japonesa. Porque uma fonte muito comum, 1908, foi quando a primeira navegação, né, com imigrantes japoneses veio ao Brasil e deu início, por assim dizer, à imigração japonesa, que perdurou durante algumas décadas. E uma porta de entrada muito grande do mangá no Brasil, aí pode passar, Alejandro, foram os imigrantes. E essa imigração japonesa ela causou impactos, efeitos sociais, culturais, históricos e por aí vai. E um desses impactos foi muitos mangás que chegavam aqui no Brasil, nessa época da imigração japonesa, era
pelos imigrantes, sejam aqueles que estavam vindo e traziam consigo livros para poderem ler aqui, sejam aqueles que tinham mais condição social, importavam do Japão para cá como uma forma de manter contato com a sua cultura de origem, por assim dizer. Então, a imigração ela foi um fator muito preponderante para a chegada do mangá no Brasil e para a sua disseminação, porque mesmo os filhos de imigrantes, eles também consumiam esse tipo de literatura. E eles, obviamente, tinham amigos, tinham contatos, tinham pessoas. E o mangá ele acabou sendo disseminado de uma maneira muito diferente do que era sendo no Japão. Em grande parte por conta da imigração. Pode passar, Alejandro, por favor. E hoje em dia, a gente pode perceber, eu puxo lá de trás, depois eu volto para lá, porque acaba sendo um caminho muito de ida e volta, historicamente falando. Porque hoje em dia, com o advento da tecnologia, com o processo de globalização e tudo mais, o mangá ele acaba sendo uma força muito forte, ele acaba tendo um impacto muito forte no mercado editorial latino, como geral, e no brasileiro também. Segundo o blog da Biblioteca Brasileira de Mangás, com dados de 2018, né, que já fazem 6 anos, só que é mais recente do que a imigração, por assim dizer, e realmente a imigração 6 anos atrás fez 110 anos que começou, né, que aconteceu a primeira vinda dos japoneses. Então, 110, 116 anos depois, olha nós aqui falando sobre mangá. Mas, enfim, esse blog, ele fala que com a virada do milênio, com essa virada tecnológica, com toda essa virada de pensamento que tem acontecido no mundo, de uma integração mais disseminada de produtos, de pensamentos, de consciência, o mangá ele se beneficiou muito, e não só por conta desse pensamento, também por conta de iniciativas, principalmente no mercado latino-americano, mexicano e brasileiro. Pode passar, Alejandra, por favor. Aqui eu trago o Lioeste Poblet, que eles falam que as histórias em quadrinho elas têm desempenhado um papel muito forte na América Latina em geral. E essa presença ela acaba sendo tamanha porque ela atinge, além do nível do consumidor, também do nível do produtor, das produtoras, das editoras de quadrinhos, em que muitas editoras elas passaram a pegar os quadrinhos de uma maneira mais conscientemente ativa para a circulação. E não só, tá aqui, vamos passar, tá aqui, vamos passar. Passaram a enxergar como um mercado um mercado vivo a ser explorado. E uma das coisas que eu observei, que eu pesquisei durante a pesquisa, foi uma coisa até que a Ana Clara Osório comentou sobre a questão do soft power. O soft power é essa habilidade... Não sei se está no próximo, Alejandra, mas pode passar. Não, então volta para eu só terminar e aí... Não, vai... Pode voltar, pode voltar. Eu estava conferindo onde estava o soft power, que eu acho que está mais adiante, né? Tá aí. Então, que o soft power, basicamente, ele é essa habilidade de você produzir efeitos, né? De você acabar vendendo ou disponibilizando uma certa imagem sua através do poder da atração, através da atratividade da cultura e das políticas e dos pensamentos de um país, em contraste a uma abordagem mais direta e mais ofensiva, como uma invasão ou como uma intervenção financeira. Porque se o Brasil, por exemplo, chega num outro país e começa a investir, começa a construir, começa
a fazer um monte de coisa, isso não é soft power. Isso acaba sendo uma intervenção mais direta. Se o Brasil invade um outro país, a mesma coisa. Mas o soft power é justamente você atrair o outro, você se apresentar ao outro de uma maneira indireta. No caso do Brasil, poderia ser falado das novelas. Muitas novelas brasileiras, elas são passadas no exterior. Isso pode ser considerado uma forma de soft power. A mesma coisa do mangá aqui no Ocidente, de uma forma geral. Quer falar alguma coisa, Alejandra? Não. Ah, tá. Não, porque apareceu seu microfone aqui, tudo bem. Ah, e quanto mais forte acaba sendo esse poder de atração, quanto melhor essa imagem ela é vista por conta desses aspectos, mais forte o soft power daquele país acaba sendo. Aí volta lá, Alejandra, fazendo favor. Ah, pode passar um pouco. Aí, por conta dessa questão toda, eu apresento aqui o que eu considero o mangá como sendo um veículo de alguns sentidos sociais, né? Mas como assim alguns sentidos sociais? Por conta do mangá, da popularização do mangá, acabou-se ele teve um dos inícios a imigração japonesa, aquela disseminação toda. E com isso foram se criando comunidades, grupos que consumiam, interagiam com o mangá e davam sentido no mangá numa contextualidade muito diferente do que outrora foi. Você consumir mangá no Japão é diferente de você consumir mangá aqui. Você consumir mangá no Japão na década de 80 é diferente de você consumir mangá aqui na década de 80. Então, eu vou trazer algumas coisas que eu aprendi durante a pesquisa. A Ana Clara aqui falou que ela ouve bastante dizer que o Japão utiliza do soft power para fazer o passado dos crimes de guerra ficar esquecido. Eles botam uma pedra em cima e, aconteceu, mas vamos fingir que não aconteceu e vamos aqui, bola para frente. Tem mais mensagem aqui. Sim. A liberdade, né, Michele? Agora que eu vi sua mensagem. A liberdade, ela foi a liberdade, como nós já conhecemos hoje, ela acabou sendo um reflexo dessa imigração japonesa, assim, e de uma concentração lá em São Paulo, especificamente. Sobre o que a Ana falou, o Japão ele tem essa tendência de mostrar uma imagem boa. Eles sempre tiveram isso. Eles são ultranacionalistas. Eles são, até hoje em dia, é uma questão bem forte isso. Antigamente era mais ainda. Mas isso acabava se refletindo no mangá também, que nem aqueles exemplos que eu mostrei. Em vender a imagem do exterior do inimigo como ruim, como porcos, por exemplo, e a imagem deles como boa. Uma produção japonesa dificilmente falaria sobre as invasões japonesas na China e na Coreia, por exemplo. Sobre os ataques que o Japão fez de uma maneira imperialista, de uma maneira ofensiva, de uma maneira brutal a esses países. Só que hoje em dia isso não é tão falado quanto poderia ser falado. Mas voltando à situação do mangá como veículo de sentidos sociais, né? Aqui no Brasil, mais especificamente, foram ocorrendo essas transformações culturais, até o próprio termo que a gente comentou, que a gente conversou antes, que o mangá lá significa uma coisa, o mangá aqui significa outra, o que significa o mangá aqui e tudo mais. E acho que tudo isso para trazer uma reflexão, uma crítica, até uma crítica social, seja do mangá, seja dos contextos em que o mangá age, né? Pode passar, Alejandra. Sim. Aqui eu falo da questão das transformações culturais.
Aqui, especificamente, eu falo sobre um pouco do que eu já acabei adiantando um pouco, que é do período após a Segunda Guerra Mundial. Porque, que nem eu falei, um pouco depois da Segunda Guerra, surgiram aqueles gêneros de você enfrentar o inimigo externo, a nova geração assumir os erros ou corrigir os erros da geração anterior. Só que num período um pouco após a pós-guerra, foi-se tendo um distanciamento desses pensamentos militares e bélicos. E outros gêneros eles acabaram passando a tomar um pouco à frente do que esses pensamentos, né, militares. Um desses gêneros era o gênero esportivo. E acredito que aqui dê para perceber como que uma coisa, como os dois acabam caminhando, como que o mangá caminha para a sociedade e a sociedade movimenta o mangá, a sociedade japonesa, né? Mais especificamente nesse contexto. Porque ao modo que a sociedade japonesa ela foi se afastando desse pensamento militar, o mangá também foi, de uma forma um pouco geral. Outros gêneros passaram a ter espaço, outras narrativas passaram a ter existência, que não aquelas que a sociedade japonesa um dia elencou como valorosas. Então, acho que o mangá ele consegue ser visto muito por esse sentido, de talvez não só transformador, como também reflexo da transformação cultural. E até mesmo, não vou lembrar agora quem falou, se foi o Cláudio. Estamos no Cláudio aqui, gente? Não lembro se foi o Cláudio ou se foi o Leonardo. Mas o próprio... Como que o próprio mangá age no Brasil. Lembrei. Alguém falou sobre produções no Brasil. Produções de mangás no Brasil que remetem, ou que reflitam, ou que espelhem essa produção japonesa, que pegam traços. Então, nós somos um país do sul global que também passou a produzir histórias em quadrinhos no chamado estilo japonês, no estilo mangá. Então, olha como que o mangá ele também é um objeto e também um produto de transformação cultural aqui no Brasil. Pode passar, Alejandro. E o mangá, seja na sua narrativa, seja na sua circulação, mas é pela Shueisha, Michelle? Esse Shonen West? Michelle falou que vai ser lançada a Shonen West, só de mangás nacionais. Que história é essa? Agora tu vai ter que abrir o microfone para falar. Entendi. Uma iniciativa nacional. Menina, não sabia disso, não. E eu vou mostrar... Vocês viram talvez um pouquinho rápido, mas tem... Bem legal. Deve ser um pouco parecido. Não um pouco parecido, mas eles têm lá nos Estados Unidos o Viz Media, né? Que é o acesso online deles, o acesso digital de mangás deles, né? Japão tá forte no soft power. Mas vou continuar aqui que a gente vai chegar nesses pontos eventualmente. Então, nesse pensamento todo, nessa visão toda, o mangá, eu vejo, né, que o mangá ele pode ser tido como um suporte de análise. Tanto uma questão narrativa, literária, quanto também uma questão de circulação, de presença, de impacto. Então, conforme as pesquisas vão acontecendo, diferentes visões, diferentes teorias, elas podem ser atravessadas e são atravessadas pelo mangá. E dá para se discutir essas relações entre dinâmicas sociais, entre a dinâmica, por exemplo, eu esqueci o nome, mas é de filhos de imigrantes nascidos no Japão e filhos de japoneses no exterior que vão para o Japão. Existe toda uma relação de diferença também social a esses grupos.
E existe também a relação diferente que se dá com o próprio mangá, tanto desses grupos quanto de outros grupos. Um conhecido meu, ele fala, o mangá que ele prefere é o Cavaleiro do Zodíaco. Esse e o Rurouni Kenshin. Quando ele foi morar no Japão, ele comentou isso, que ele gosta muito do Cavaleiros do Zodíaco, e o pessoal falou, caramba, eu também lia muito quando eu era criança, quando eu tinha 10 anos. E ele foi lá morar no Japão durante esse tempo, quando ele já era adulto. Então, lá tem uma visão totalmente diferente do que um contato diferente. Então, tem toda uma produção social, todo um efeito social diferente no Japão e no Brasil, por exemplo. Pode passar, Alejandro. E essa questão da formação de comunidades, né? O mangá, ele foi se disseminando, foi circulando, foi sendo consumido, foi sendo significado e ressignificado, e ele foi estabelecendo criações de comunidades, de espaços, e essa questão de espaços eu vou me aprofundar um pouco depois, quando eu falar de Foucault, mas foi fomentando uma formação de comunidades. Comunidades essas que giravam e giram em torno do próprio mangá. Pode avançar, Alejandra, que eu acho que está no próximo, talvez. Uma dessas comunidades, que são eventos, e eu falo um pouco, primeiro internacionalmente, para depois focar um pouco no Brasil, é o Rising Stars of Manga e o Japan International Manga Awards, que o primeiro basicamente é um evento norte-americano que acontece nos Estados Unidos, que ele tem o apoio do governo japonês, e que ele basicamente faz uma competição dos melhores mangás, ou os mais populares que sejam, nos Estados Unidos. E na Europa, se eu não me engano, também, só não lembro se tem o mesmo nome, mas na Europa também tem algo do tipo. E o Japan International Manga Awards é um evento no Japão para premiar produções de mangá que ocorram fora do Japão. Então, acabam sendo dois eventos diplomáticos que acabam tratando um mangá de uma maneira diferente, e tudo que envolva as comunidades consumidoras e produtoras de mangá em diferentes contextos. Nos Estados Unidos, em relação a mangás originários do Japão, e no Japão, em relação a mangás que venham fora dele. Aí pode passar, que agora a gente vai falar da Brademir, se eu não me engano. Isso. Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações, a Brademir. Ela foi fundada em 1986, se eu não me engano, década de 80 mesmo. E ela foi fundada no intuito de promover o mangá no Brasil. Foi uma associação realmente feita nesse intuito, de ter um polo, de ter uma entidade brasileira no Brasil que fale sobre mangá. Pode passar, Alejandro. Ela foi em 84, perdão. Ela foi em 84, e é justamente por conta disso. E ela foi que eu estava querendo saber os nomes, Alejandro. Ler os nomes, no caso. Maria Luíten, Mitsuko Kawai, Roberto Kusumoto e Noriyuki Sato. Eles foram alguns dos fundadores da Brademir. Jornalista, desenhista, escritor, professor, pessoas de diferentes áreas que tinham uma coisa em comum: esse apego a esse produto cultural japonês. Não vou dizer que todos são descendentes de japoneses, mas pelo nome, com certeza tem relação com a comunidade japonesa, e só por essa iniciativa tem esse contato, promoveram esse movimento, né, essa criação dessa associação para a promoção de mangás. Pode passar agora. Aquele monte de imagem. E aqui eu trouxe algumas imagens que estão no site da Brademir. Essas imagens são de lá. E que logo na direita, que se vê uma mulher com um rapaz de camisa preta, o nome dele, ele é um autor, ele é um mangaka famoso, que eu sinceramente não lembro o nome agora, mas a mulher é a Luiten.
é a Maria Luiten. E ela foi como representante num evento japonês lá no Japão. E o Brasil, acho que por isso que eu me confundi. E acho que 2 anos depois da fundação da Abrademir, o Brasil ele foi representante do Brasil em um evento lá no Japão. Então, como que vamos assim dizer, como que uma coisa foi trazendo outra, um ponto foi se ligando ao outro. A da esquerda do cosplay, Michele? A imigração japonesa no Brasil, no contexto histórico de 1908, né? Aí passaram-se décadas, em 1980, houve a Abrademir. Uns anos depois, o Brasil estava no Japão, se representando num evento lá no Japão. Na década seguinte, 1990, foi registrado o primeiro cosplay realizado no Brasil. As pessoas até... Há relatos de pessoas que se vestiam de personagens de mangá, de anime, só que em carnaval. Mas um evento de cosplay. Um evento de cosplay e numa modalidade como conhecemos hoje em dia, em eventos de mangá, ela foi registrada há cerca de 12 anos depois da fundação da Abrademir. Certamente foi na segunda metade da década de 90. A Alejandra perguntou se o cosplay vem do Japão. Então, Alejandra, acho que essa é uma pergunta muito complexa e acho que não vou saber te responder. Sim, perguntas mais retóricas, não é para você responder agora. Fernanda. Não, acho que é até Pode bom para a gente. Tá bom. Como a gente está nessa parte do cosplay, acho que é até muito interessante falar e pensar isso, porque o que é o cosplay? Aí eu vou lançar agora uma pergunta para vocês. O que é cosplay para vocês? Eu não faço ideia. Não tenho ideia, a menor ideia. Engraçado que cosplay vem de uma palavra que nem é japonesa. Que nem a Michelle aqui falou, cosplay teve origem nas convenções Tracker de Star Trek e Star Wars. Sim, a palavra cosplay, ela vem, e Michelle pode me corrigir se eu estiver errado, de costume player. Costume player seria aquele que usa fantasias, se utiliza de fantasias. A Ana que botou, acho que cosplay vai além de uma fantasia. Para mim, lembra um pouco o RPG. Pela questão do player mesmo, Ana, que nem você botou aí. É você jogar aquilo, é você agir aquilo, é você ter uma atitude, por assim dizer, mais ativa, uma performance, exatamente, Alejandra. Além do que você somente se fantasiar, além do que você somente colocar aquela roupa e ficar ali. Estou usando uma roupa que só é diferente. Pode ser, não conheço essa banda não, Aguiar. E, que nem a Alejandra aqui falou, seria uma forma de você materializar no seu corpo aquele personagem. Ai, meu Deus. Tem Coldplay. Mas isso que você falou de materializar no seu corpo aquele personagem, Alejandra, é uma complicação bem forte, e Michelle, ela sabe muito bem disso, que ela vive isso, sobre você fazer cosplay de personagens cujo fenótipo, por exemplo, ou biotipo, né, não sejam aproximados ao seu natural. Por exemplo, eu fazer cosplay de uma mulher, de uma personagem feminina, perdão. Fazer cosplay de uma personagem feminina. É válido ou não é válido?
ou o contrário, ou fazer cosplay de uma pessoa loira de olhos claros. Eu não sou uma pessoa loira de olhos claros. Ou o contrário, por aí vai. Gera muitas discussões e acaba gerando muito também muitas tensões em relação ao que é válido ou não é válido com o cosplay. Gente, muita mensagem agora. Coldplay, lá, 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 lá. Nas E que é muito performances. interessante, aí as pessoas estão falando. Não, sim, sim, sim. Eu acho que Pode falar. não, só essa questão do cosplay, eu acho que amerita uma fala em si, né? É uma outra Não, coisa. Qual é a com certeza. relação? Explica um pouquinho qual é a relação do cosplay com o mangá. Ah, sim, então. O que nem a Michelle falou, a questão, o cosplay ele surgiu nessa questão algumas convenções, né? Mais comumente de Star Wars, Star Trek e tudo mais, de pessoas que consumiam esses programas e se inspiravam, se espelhavam nesses personagens e, que nem você falou, se vestiam desses personagens, faziam performances. Tem gente até que aprende Klingon e fala em Klingon e tudo mais e se comunicam em Klingon. E aqui no Brasil, isso acabou acontecendo de diversas formas, não só em relação a Star Wars, Star Trek, mas também a vários comics americanos e aos mangás. Que nem vocês talvez possam observar aqui na imagem da esquerda, onde tem uma moça de cabelo laranja segurando o cetro, uma moça de azul e um rapaz. Esses três são três personagens. A de cabelo roxo, né, com cetro, seria a Saori do Cavaleiro do Zodíaco, uma forma da Saori. A do meio é Chun-Li, que é uma personagem de um jogo de luta. E o terceiro é o Gohan, que é o personagem do Dragon Ball. Então, são pessoas que observam em personagens, em produtos culturais japoneses, seja mangá, seja jogos ou outras produções, e se vestem desses personagens. E com a popularização do mangá, e a Brademia ela é considerada uma das forças, né, que promoveram a popularização do mangá. Com essa popularização, as pessoas passaram a ter mais contato e passaram a ter mais vontade, por assim dizer, de se vestir desses personagens. Aí essa acaba sendo a relação entre o mangá e o cosplay. Que o mangá se tornou uma outra fonte de fazer cosplay. Acho melhor avançar, Rafael, porque você ainda tem umas 40. Vamos lá. Só vou ler aqui, mas acho que eu consegui falar tudo também que aquela imagem queria dizer, da popularização do mangá, cosplay no Brasil, tudo aí. Aqui eu acabei falando também, crescimento da popularidade. Ah, sim. Aqui eu vou falar rapidamente da questão pedagógica, só vou ler algumas mensagens aqui. Você perguntou qual é a polêmica, Alejandra? Qual a polêmica do que exatamente? Não, porque a Michelle está falando que hoje em dia o cosplay é muito polêmico e é Ah, porque, sim. enfim, Ah, sim, dessa questão de fidelidade e tudo mais, o quão fiel você estaria sendo àquela representatividade ou não. E é bem complicado. O, e engraçado também, que por um outro lado, de uma maneira mais leve, tem o cos pobre. E o cos pobre é basicamente o cosplay feito com pouco dinheiro. E hoje em dia é visto de uma maneira muito diferente do que era 20 anos atrás também. Porque o cos pobre, o cosplay feito com baixa verba, né? Ele era muito mais rechaçado do que hoje em dia. Mas vamos lá. Um outro impacto que aconteceu foi também na área da pedagogia, na área do ensino em geral. Bom, que nem eu falei, teve a imigração japonesa no Brasil, tudo mais, tem todos esses aspectos imigratórios, sociais, e uma, uma das principais fontes de manutenção da língua, por assim dizer, no Brasil, principalmente para os imigrantes e para os seus descendentes diretos, eram os próprios imigrantes. Com o passar do tempo, esses descendentes de imigrantes, eles
Opa, perdão, quase caiu o celular. Eles passaram a querer a ter um aprendizado formal da língua natal dos seus ascendentes, né? E uma forma disso, durante um tempo aqui no Brasil, isso não era possível. Teve até um momento no próprio Brasil que qualquer língua que não fosse a língua nacional, né, ela era terminantemente proibida. Então, imigrantes japoneses, ou qualquer outros imigrantes, né, e até o pessoal da comunidade surda sofreram muito com isso. Mas, passado esse período, os descendentes dos imigrantes japoneses, eles estavam com essa ânsia de querer formalizar seu entendimento na língua japonesa. Pode passar um pouquinho. E uma mudança que acabou ocorrendo devido a que eu já falei também, do primeiro cosplay no Brasil, pode passar. Tá. Aqui eu vou falar daqui a pouco. Então, eu vou falar mesmo sem o apoio visual. Mas, basicamente, apareceu finalmente. Obrigado, Alejandra. E um dos impactos na educação do Brasil por conta dessa questão toda, que também a popularização do mangá teve força nesse processo todo, foram as formações de cursos da língua japonesa. O primeiro curso de língua japonesa, se não me engano, foi na USP. Porém, aqui no Rio, na UERJ, por exemplo, teve a primeira turma de japonês no início dos anos 2000. Não lembro se 2004, alguma coisa assim, mas foi no início dos anos 2000. E a popularização do mangá, aí até um pouco antes da popularização do mangá, o maior público para esses cursos eram esses ou imigrantes japoneses ou descendentes de imigrantes japoneses. Com a popularização do mangá, essa demografia acabou se mudando, acabou se gerando interesse pela língua japonesa por conta do mangá. Caramba, eu gosto desse desenho. Pô, esse desenho é uma adaptação de uma história em quadrinho. Essa história em quadrinho, ela é feita lá no Japão. Pô, aqui não tem no Brasil ainda, não tem traduzido tudo, só tem japonês ainda. Isso, entre outros fatores, foi gerando interesse, uma atração pela língua japonesa e pela cultura japonesa em geral. E com a presença forte dos imigrantes japoneses aqui no Brasil, algumas políticas educacionais elas foram sendo estabelecidas e cursos de língua foram sendo criados. Passou um tempo, acho que na primeira década do ano 2000, passou-se a ter um deslocamento do quantitativo do alunado japonês, em que antes a maioria era por conta de ascendência japonesa ou por conta de imigração, passou a ser por conta de interesse com mangás. E isso é muito, muito, muito forte. Hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas têm esse interesse pela língua japonesa, pela cultura japonesa, através primariamente do mangá. Então é interessante ver como que no transcorrer sócio-histórico o mangá ele tem agido, né? Tem sido reflexo e tem agido como um ponto transformador. No Instituto alguma coisa, ICBJ, foi por conta de um mangá, Michele? Instituto Cultural Brasil-Japão. Então, aí também tem esse impacto, também tem esse aspecto, né, do mangá, que como ele... Vamos dizer... Como a popularização dele acaba impactando a sociedade, como que a sociedade também acaba reagindo a isso de uma forma macro ou micro. Seja por políticas maiores, distâncias maiores, seja pela movimentação da sociedade. Pode passar, Alejandro. Sim. Aqui é basicamente o que eu acabei de falar. Que é a questão do contraste entre do perfil de alunado, de
a maioria sendo só de imigrantes e agora tendo mais essa mistura, e por conta desse interesse cultural que o mangá acaba proporcionando. Pode passar. Aí tem não precisa voltar não, mas a Gianni Morato fala bastante sobre isso, sobre a questão desse impacto pedagógico cultural. E o Japão, que não é bobo nem nada, ele acabou observando essas transformações, essas movimentações, e não só aqueles eventos que eu falei, do The Rising Stars of Manga e do Manga Awards, International Manga Awards, alguma coisa assim, que agora eu não lembro. Outras iniciativas o Japão ele também promoveu para fazer com que a sua cultura fosse vista de uma maneira positiva. E era justamente aí que eu ia entrar mais aprofundadamente no soft power, mas já estamos aqui. E, Ana, não sei se você... Não, pode voltar lá, naquele mesmo, Alejandro. Isso aí. Não sei se você consegue ver aqui, Ana, como que são diferentes também produtos do Japão que tem assim, que são utilizados como produtos, como iniciativas de soft power. O próprio Cool Japan Foundation, Cool Japan Fund, ele é uma iniciativa do Ministério de Relações Interiores, da Economia e em outros ministérios do Japão para promover diversos produtos japoneses de uma maneira atrativa, de uma maneira legal, que nem é o nome que está dando aqui. E essa iniciativa ainda foi, vamos dizer, uma cópia ou uma inspiração da iniciativa britânica do Cool British, se eu não me engano, que também seria essa iniciativa de você se mostrar para o exterior, para o mundo, para os outros, uma imagem boa sua. E o mangá ele se tornou um produto muito forte, uma iniciativa ativa muito forte de propagação de soft power que o Japão acabou adotando, não diria só em resposta, mas também por conta dessas movimentações globais que vêm acontecendo, dessas comunidades que vêm se formando, das associações, das premiações, dos eventos, do próprio consumo. O Brasil, por exemplo, ele se tornou um consumidor muito forte de mangá. E isso, financeiramente, é muito interessante para o Japão. Mas é interessante o que do Japão vender para o Brasil, né? E para o mundo, de uma forma geral. Aí pode passar, Alejandra, a questão do soft power, da habilidade de atração, por conta de produtos e ideais culturais. Pode passar. Sim. Aí a questão de espaços. Aí o que eu acabei me deparando durante toda a minha pesquisa, né? Todo esse meu pensamento. A gente falou das imigrações, a gente falou do próprio mangá como narrativa, como suporte, como sentido político, sentido social, como gerador de impacto, como aquele que reflete impacto e por aí vai. E me deparei com o Foucault. Olha, esbarrei nele, mentira. Numa apresentação, o professor falou sobre Foucault e sobre a questão da heterotopia. Que basicamente a heterotopia ela é um espaço dentro de um espaço. A utopia para Foucault, nesse contexto aqui, ele é um espaço amplo, ele é um espaço, como dizer, estável. E a heterotopia, elas são espaços dentro desse espaço. Pode passar, Alejandra, que acho que no próximo texto está um pouco melhor Sim. A heterotopia são espaços singulares que encontramos em alguns espaços sociais, cujas funções são diferentes das dos outros, ou terminantemente opostas. Durante as pesquisas, eu fui observando muito como que o mangá, ele, pelo menos numa visão que eu acabei tendo, ele acabou sendo um espaço dentro de espaços, ou uma plataforma para promover espaços. Não só no sentido narrativo, mas também no sentido de circulação. A gente viu ali a questão da Abrademi. A Abrademi ela é uma associação nacionalmente reconhecida e tudo mais.
Só que quantos de vocês já ouviram falar de eventos de anime? Podem nunca ter ido, podem nunca, mas ouvir falar que existe alguma coisa chamada evento de anime. Acredito que muitos. E esses eventos de anime, eles acabam sendo espaços dentro da sociedade em que eles promovem valores ou se são feitas interações que são diferentes da sociedade no geral. Por exemplo, aquela foto do cosplay que nós vimos. Se vocês vissem uma pessoa daquela maneira na rua, qual seria possivelmente a reação de vocês? Agora, uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. Qual é a reação de vocês se vissem alguém de cosplay de um personagem japonês, né, na rua? Cabelo colorido, aquelas roupas mais espalhafatosas. Como seria essa reação? De estranhamento, talvez? De curiosidade? Aí achar engraçado e achar curioso? Curioso. Eu lembro quando eu era adolescente, eu achava muito curioso, muito, e achava muito legal, achava tipo, caramba, nossa, que legal aquela fantasia, né? Não, não, não entendendo como, Ana, tem gente que acha curioso, que acha engraçado, que ri, que faz piada, e por aí vai. A vida da sociedade é assim, né? Mas os eventos de anime, a associação, a Brademir, por exemplo, são espaços criados, aquelas próprias premiações internacionais, eventos em todas as comunidades, né? Os eventos voltados para anime, para mangá, para cosplay, eles acabaram se tornando espaços em que, fora deles, certos sentidos são produzidos em relação aos cosplays e dentro deles outros são. A visão, a perspectiva, o entendimento, por assim dizer, é diferenciado. Então, eu acabei me perguntando como que talvez o mangá ele possa ter sido uma força ou um item que ajudou a promover esse tipo de espaços. Os espaços heterotópicos, conforme Foucault fala, espaços singulares que encontram em alguns espaços sociais que fujam das funções sociais mais abrangentes, por assim dizer. Sim, realmente. Antigamente utilizavam muito os cosplayers, porque antigamente os espaços eram outros. Hoje em dia, os espaços têm tem o seu há espaços para e a promoção de espaços para atuação de cosplayers, para a cultura, para essa como dizer, gente, para esse tipo de público, para público que consomem esses produtos. E hoje em dia é também, querendo ou não, é também financeiramente, economicamente interessante para a Netflix, por exemplo, fazer esse tipo de coisa, para ter uma lanchonete temática de anime. São várias forças agindo aí, né? Querendo ou não. Pode passar, Alejandro. E eu puxei o Foucault aqui como um exemplo, né? Também de um conceito, uma ideia, um autor, né? Um pensamento de como que se pode visualizar, analisar, estudar um mangá, o espaço, o poder e a sociedade. Porque para o Foucault, né, o espaço ele é um lugar privilegiado para a compreensão de como o poder opera.
e como que esse espaço funciona, né? E quais são as forças que agem nesse espaço. Pode avançar, Leandro, por favor. Eu acho que está acabando, inclusive, tá? Só acho. Ah, sim. Acho que é uma coisa que ficou lá atrás, mas é uma coisa que eu posso falar aqui agora, e eu não lembro agora. São 59 slides, gente. Muita coisa. Mas uma coisa que eu fiquei pensando também é em questão um pouco da formação da formação de comunidades, do impacto social, desses espaços de atuação, né? Vocês ouviram falar do termo otaku, ou otaku, né? No caso? Leonardo, Cláudio, você mesmo, Alejandra. O que seria otaku para vocês? Como vocês conseguiriam, talvez, para vocês que já ouviram falar, o que seria otaku para vocês? Primeira vez do Cláudio, termo pejorativo. Pejorativo como, Leonardo? Elabore, contextualize. Faça uma redação de 5 linhas, por favor. Mas visto, Leonardo, vistos onde e por quem? Isso é muito interessante. O que você está falando, sim, isso é muito interessante. Mas aqui no Brasil? Você falou que no Japão são vistos como freak, como bizarrices, né? Mas e aqui no Brasil? E você, Ana? Em quais contextos você viu, ouviu, tudo mais? Esse termo, Alejandra, hikikomori, Que significa uma pessoa que fica fechado num quarto. E é um termo japonês também. Sim. Sim. Caramba, engraçado. Esse termo já não era familiar, não. Mas é bem... E num livro que a Gabriela também leu, da Mariana Enriquez. Não sei se a Gabi lembra. E também apareceu já em outras coisas que eu li, mas não tem nada a ver. Então, pior que tem a ver. Porque aquela coisa... tá. Porque acho que a diferença do hikikomori, pelo que eu muito por cima estou lendo aqui, que é algo voluntário e algo que estabelecido de tempo, né? Durante um tempo. Seria uma pessoa reclusa. Mas vamos lá. Vou aqui no primeiro Leonardo, depois na Ana. Tudo bem. Aqui é visto como alguém que curte bastante. Ana já vi sendo usado como pejorativo no sentido de alguém esquisitão, mas também já ouvi sendo usado só como alguém que gosta de animes e mangás. Mas esquisitão no sentido de nerd. E hoje em dia, nerd, Ana, não sei, eu não sei quantos anos você tem, mas quando eu era criança, nerd tinha um outro sentido do que tem hoje. A cultura pop tem outro sentido do que tem hoje, né? E o mangá, ele acaba tendo um outro sentido com o passar do tempo. Isso é muito curioso porque a popularização do mangá, a criação desses espaços e tudo mais, esses impactos sociais e tudo, pelo que eu tenha visto, tem gerado deslocamento no próprio termo otaku, ou otaku, né? Aqui a gente fala normalmente, comumente otaku, mas no japonês, otaku, e por aí vai. Mangá, anime, é sempre essa última sílaba, em média. E um deslocamento no termo otaku. Lá, que nem o Leonardo falou, é um termo pejorativo. Lá, que nem a Alejandra falou do hikikomori, hikikomori, o termo otaku, ele se refere a uma pessoa que ela é
gosta intensamente de uma coisa, geralmente de um produto cultural, e que ela beira a insanidade. E também tem uma certa dificuldade de interação social, o que seria um pouco com o freak que falaram, o nerd também, nesse sentido de que é uma pessoa viciada em alguma coisa, socialmente não encaixada e que se isola. Por isso que eu falei para você, Alejandra, que acaba se relacionando um pouquinho. Porque o termo otakular é para justamente aqueles que se isolam e só curtem as suas coisas. Sendo que aqui no Brasil, e vocês puderam relatar um pouco aqui no Brasil, e não só no Brasil, no Ocidente de uma forma geral, mas focando aqui um pouco no Brasil, otaku, né? Ele tem uma pluralidade de conotação. No Japão, ele continua sendo pejorativo, isso não mudou, não tem essa... Se você está sendo chamado de otaku no Japão, isso é uma ofensa, isso é de um cunho ofensivo, só que aqui no Brasil não necessariamente. Tem pessoas que falam, eu sou otaku sim, e eu tenho orgulho disso. Então, como que eu passei a tentar observar, né, em qual grau a popularização do mangá e todas as suas forças, todas as suas manifestações, todas, né, acabaram influenciando para esse deslocamento. Pode passar, Alejandro, por favor. Tcharam! Aí, ó. Estava aí. Como foi falado também originalmente, pejorativo, tudo mais. Mas como que o mangá ele acaba sendo, e como as comunidades que giram em torno do mangá, não só do mangá, cultura pop em geral, só que o mangá como objeto de pesquisa aqui. Como essas comunidades fora do Japão, elas acabam significando e ressignificando o termo. Como que hoje em dia é possível aqui no Brasil, por exemplo, falar que eu sou otaku com orgulho. Isso é muito interessante, como que o mangá ele acaba tendo esse impacto mesmo. Pode passar, Leandro. Assim, aqui é um pouquinho parecido com o anterior, mas é justamente por uma abordagem interdisciplinar, né? E voltando um pouco à questão da metodologia, da cartografia, como que ao ligar pontos, por assim dizer, ou a fazer certos traços, trilhar caminhos abre caminhos. E como que nessa abordagem interdisciplinar, numa análise sócio-histórica, consegue também se observar muito esses impactos pedagógicos, discursivos, culturais. E como que se chega a esse ponto de que, caramba, hoje em dia nós falamos sobre comunidade otaku. Uma comunidade otaku, uma cultura otaku. Que nem existe uma cultura pop, existe uma cultura otaku, que seria pop japonesa, né? Mais especificamente. E dessa diferença, desse deslocamento entre o que e como acontece no Japão e o que e como acontece no Brasil. Pode passar, Leandro, por favor. Um outro aspecto também visto é como que esse deslocamento do termo otaku também pode ser visto por um viés linguístico. É Orlandi que fala? Acho que é Eni Orlandi, e não só, acho que é Eduardo Guimarães também. Acho que o nome dele é Eduardo Guimarães, que falam sobre a questão da língua fluida. Tem a língua imaginária, e tem a língua imaginária, né, imaginada, e a língua fluida, que é uma dicotomia entre seria a língua normatizada, a língua padronizada, estática e imutável, e uma língua utilizada, corrida, dinâmica, a língua fluida. E como que, se fôssemos pegar pelo aspecto originário do termo do Japão,
Otaku seria até hoje um termo pejorativo para todo mundo. Mas num pensamento da língua, da fluidez da língua, o seu uso ele foi sofrendo deslocamentos por diversos motivos e contextos, em diversos contextos, e hoje em dia há essa maior pluralidade de significação desse termo. E aí pode passar. Sim. Realmente está perto do final. Um pouco também desse pensamento todo, dessa conversa toda, seria um pouco enxergar como que a disseminação, né, do termo otaku e da cultura pop japonesa ocorreu globalmente, e o papel de entidades, de eventos, de movimentos, né, como a Academia, como a Cool Japan Foundation, como aqueles eventos internacionais, como os próprios Anime Friends, o Marcha Nerd no Carnaval, um pouco mais localmente falando, como que esses movimentos eles acabam fazendo forças, né, nessa produção de sentidos. E como que brasileiros, de uma forma geral, eles acabam reinterpretando termos e aspectos culturais de outro país, especificamente do Japão, a um modo. E acho que isso, talvez, né? Gente, na próxima parte vai ser bem rápida. Mas acho que isso é o que dá para se comunicar um pouco com o pensamento decolonial de que não é o Japão que dita os significados aqui para a gente, mesmo de seus produtos. A gente tem essa autonomia, a gente tem essa força, a gente tem essa presença para poder falar, olha, aqui no Brasil, a gente tem o nosso espaço também. A gente tem a nossa voz, a gente tem a nossa força. Pode passar, Alejandra. Sim. Aí um dos objetivos também dessa conversa toda é observar como que o mangá ele pode ser visto só além do que um mero instrumento de entretenimento, de passatempo. Ouvi falar assim, acho que foi período passado, no primeiro semestre. Eu achava que o mangá era coisa para criança, tipo a Turma da Mônica. E, gente, quem nunca leu mangá, quem já viu a série The Boys, tem mangá que é naquele nível. Quem já viu a série The Walking Dead, tem mangá que é aquele nível. Tem mangá que é bobinho e tem mangá que que não é bobinho. Então, o mangá é um suporte muito amplo e que pode pode produzir muitos efeitos e sentidos, né? E também oferecer uma nova perspectiva, essa conversa toda, sobre a circulação do mangá, sobre como ver o mangá, como talvez pesquisar o mangá. Nossa, tem mangá que parece novela. Tem mangá que parece novela. E tem mangás, tem até termos, acho que é manhwa e mangua, que são mangás, né, da Coreia, da China. São dois países que também produzem suas próprias versões de histórias em quadrinhos estilizadas em manhwa, né? Não sei como pronunciar isso, Michelle. Vai ficar assim. Manhua. Manhwa, né? Manhua. Manhua. Obrigadinho. Então, como que... onde você estava, gente? Sim. Oferecer uma perspectiva, uma visão do mangá como objeto de pesquisa mesmo. E como, não sei se eu conseguir transmitir bem, o quão complexo e o quão grande pode acabar sendo essas visões, né? E também, talvez, propiciar um potencial aprofundamento em diversas áreas que envolvam o mangá. Pedagógico, político, social, cultural, discursivo, literário, gráfico, né? Tem pessoas que estudam mangá para desenhar. Tem produções brasileiras que pegam traços japoneses e tem um quadrinho chamado Lampião. Ele é todo estilo japonês, todo estilo de mangá. Se você pega ele, caramba, é um mangá. O pessoal lá do Japão fez isso? Não.
brasileiros que fizeram, pegando esses traços, só que pegando elementos narrativos, né? E criando contextualidades mais brasileiras. Pode passar, Alejandro. Bom, aqui são algumas obras, eu não vou me aprofundar muito, mas seriam só algumas obras que eu fui me deparando com o passado da pesquisa, que nem do Stuart Hall, que fala muito sobre cultura, produção, consumo, regulação, identidade, a identidade cultural fluida e fragmentada na área pós-moderna, que é basicamente falar o quê? Gente, o que é ser japonês? O que é ser americano? O que é ser brasileiro? O que é ser um mangá japonês? O que é ser um otaku? Então, trata muito sobre essa questão de cultura e identidade. Pode passar. Aqui é só uma exposição agora de obras que eu fui me deparando e só mostrando para vocês. Aí o próprio Eduardo Guimarães, que eu falei sobre essa questão da relação entre enunciação e política linguística no Brasil. A Sila Berndt, que fala sobre a transculturação, sobre essa questão de culturação, aculturação, transculturação, que um produto cultural vindo de um outro país, como que ele é recebido, e quando ele é recebido, quais são os efeitos, quais são as manifestações provenientes desse recebimento, dessa presença, como que chega. É uma obra bem interessante também. Pode passar. O próprio soft power, né? Que já falamos algumas vezes aqui. A Judith Butler. A Judith Butler eu trago aqui mais por uma questão que acho que eu não vou acabar abordando nessa apresentação, porque já teve muita coisa. Mas sobre muito a questão da performatividade e da marginalização. Sobre como você performar no meio social, né? Ou não, traz um senso ou não de marginalização ou de aceitação, e é uma obra que fala bastante disso. Próximo, por favor. A Spivak, né, o subalterno falar, acho que aqui eu acabo resvalando muito na questão da decolonialidade ou pós-colonialidade, que são coisas diferentes, mas todo esse pensamento de que pode o Brasil, como país do sul global, falar sobre mangá, produzir mangá? Ou é uma coisa exclusiva do Japão? Não só como produtor originário, mas também como um país do norte global? Acho que dá para se ter um pensamento um pouco nesse viés. Aí tem João do Amaral, a própria Rita Segato, que fala sobre a questão da pedagogia da crueldade. Aqui eu trago ela um pouco porque eu falei sobre uma narrativa em relação do One Piece, uma narrativa do One Piece em relação a certos acontecimentos da narrativa sobre possíveis representações de uma masculinidade tóxica, onde os próprios homens acabam sendo vítimas dessa masculinidade de uma maneira em maior ou menor grau perceptível. Então, a Rita Segata, eu acabei abordando ela muito nesse sentido. Pode passar, Alejandro, por favor. Aqui temos Marxismo e Literatura, do Raymond Williams, que fala muito sobre essas estruturas de sentimento, práticas sociais, como que, por exemplo, a leitura do mangá, ela tem sido considerada, já faz um tempo, uma prática emergente, uma prática em crescente, né? E que, em contraste, por assim dizer, é uma prática mais dominante de leitura de quadrinhos, das comics americanas, ou até mesmo de algumas charges ou tirinhas, ou dos quadrinhos brasileiros. O que vocês acham que se leem mais? Quadrinhos nacionais ou internacionais? De uma maneira bem genérica falando. Internacional, para Ana. Eu também acho.
o aplicando um pouco, eu falando muito superficialmente, considerando que essa leitura de quadrinhos internacional de fato seja a mais abrangente, a mais adotada, ela seria considerada uma prática dominante. E práticas emergentes seriam talvez a própria leitura dos quadrinhos, dos mangás, dos quadrinhos japoneses e dos quadrinhos nacionais, que os quadrinhos nacionais eles têm tido muita crescente também em relação um pouco dessa presença toda dos quadrinhos das comics americanas, mais especificamente. Gente, sinceramente, eu não consigo lembrar de uma produção em quadrinhos europeia até, de cabeça. Talvez até conheça, mas geralmente ou é americana, ou no meu caso americana, ou é japonesa. A brasileira consumo uma parte, mas é bem... Quer falar alguma coisa, Alejandro? Não, eu ia falar da Heidi. Não sei se você conhece, mas eu não sei se ela originalmente foi um quadrinho ou se original. Eu acho que o desenho é japonês, mas o conto originalmente é alemão. Mas não sei se o quadrinho veio antes, entendeu? Eu não sei. Ah, sim. É, uma coisa que o mangá, que o suporte ao mangá faz muito, né? É pegar vários contos. Eu não lembro se você vai lembrar que o Fábio, o professor Fábio, comentou sobre a pesquisa que ele orientou. É um mangá que pega alguma coisa sobre Nietzsche, assim fala Zaratustra, se eu não me engano, e é feito um mangá sobre isso. Esse próprio amigo meu que eu comentei que morou no Japão, o objeto de pesquisa dele foi Rosa de Versalhes. E Rosa de Versalhes, ela traz toda uma contextualidade francesa e da Revolução Francesa. Então, não vou saber da questão da rave, né? Mas não seria nenhuma surpresa o mangá pegar contos, histórias, coisas externas e adaptar para uma contextualidade mais japonesa. Tem um filme chamado O Trono de Sangue, que ele pega o Macbeth, a história de Macbeth todinha, e transforma em filme no Japão. No Japão feudal, falando de um cara. Quem conhece Macbeth conhece Trono de Sangue. É Ou verdade, vice-versa. tem Asterix e tem Tantão, como estão colocando aí, Leonardo. Tem Asterix. Ah, sim. Sim, sim. Ah, Asterix é francês, né? Tintin é da onde? É da Inglaterra? Também é francês, também é Ah, francês. francês, cara. Então, por isso eu acho. Aqui a gente tem a nossa querida Mafalda, né? Aqui no Brasil, a querida, no caso, uma personagem não brasileira que é muito conhecida aqui no Brasil. Ah, tem a Mafalda. É da Bélgica, Tintin? Ih, não sei. Mas, de todo caso, continuando aqui na apresentação das obras, né? Tem o do próprio Foucault, o corpo utópico e as heterotopias, que eu falei antes. E falando um pouco, aí apresentando um pouco sobre cartografia e performativo, tem aquelas obras que a Alejandra passou rapidão. Tem essas obras aqui, As Fichas do Método da Cartografia. Falando só um pouquinho do performativo, eu acredito que eu consigo associar um pouco no sentido de como hoje em dia você se chamar otaku é uma posição, uma relação diferente de 20 anos atrás, que é diferente de 40 anos atrás. Só um momentinho que estão tocando aqui na companhia, eu vou ter que despachar alguém. Um minutinho. Aí, desculpa, gente. Encomendas chegaram.
Mas estava falando um pouco dessa questão de como você se posicionar como otaku, né? Hoje em dia é diferente do que era no passado. Aí só passar? E também eu falei muito da circulação, falei muito dessa questão do impacto, da presença, tudo mais. E trazer aqui talvez um outro aspecto, só para finalizar mesmo, que realmente essa aqui é a parte final, de uma análise do discurso do mangá. Como que poderia talvez se associar uma análise do discurso e o mangá, né? Em um viés que é muito, que acho que está muito em crescente, pelo menos, é uma análise um pouco, é uma imagem mais imagética, uma imagem de que você observe o mangá não somente pelo seu texto verbal, mas principalmente pelos elementos não verbais utilizados nele. Aí eu trago aqui tanto uma obra do professor Décio Rocha, como também do próprio Foucault, que é Isso Não É um Cachimbo, que essa questão imagética ela é muito forte na apresentação discursiva. E o mangá, como sendo um suporte intersemiótico, né, se utilizando de elementos verbais e não verbais, além de enquadramento e tudo mais, acho que é bem interessante esse viés. Pode passar, Alejandro. Aqui eu trago só um exemplo de uma página do mangá do próprio One Piece, em que vocês podem ver esses espaços entre os quadrados, eles são chamados de sarjetas. E essas sarjetas pretas, elas no mangá, elas significam que essa história, esses acontecimentos estão ocorrendo no passado. É um flashback, é uma memória, é um conto do passado. E a utilização de balões, na própria parte de cima, essa utilização de uma onomatopeia grande para denotar o impacto e tudo mais, são elementos não verbais, né? Que são utilizados para produzir certos sentidos nos mangás. Pode passar também, Alejandro. Aqui é um outro exemplo sobre a questão de utilizações de balões maiores, de balões de fala, de grito, de impacto, de apresentações visuais que possam trabalhar junto também com os elementos verbais, são alguns dos recursos que o mangá ele pode utilizar para produzir sentidos. Aqui, pessoalmente, no momento, eu não vou fazer nenhuma análise de conteúdo, mas seria só para mostrar algumas possibilidades para quem quer que tenha interesse, né? Eu acho que acabou, Alejandra. Tá. Aí são as considerações. A importância de entender a língua, a cultura, o mangá como fenômenos fluidos que se transformaram através e geram também transformações socioculturais. Proposta de novas maneiras de analisar tanto o termo otaku quanto o mangá em geral, cultura japonesa. E aí é um pouco que eu falei antes também, de você lidar com o mangá de uma maneira mais do que um entretenimento. Essa, se eu não me engano, eu acabei repetindo antes. Mas é isso, gente. Dúvidas, perguntas, muito obrigado, né? Infelizmente, eu tive um problema com